Web Rádio Fraternidade. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. É a Web Rádio Fraternidade, a nossa ferramenta de paz. Invadindo ruas, campos e cidades, com amizade, amor, muito mais. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Agora é o Arthur Valadares. Cadê o Arthur? Olá, amigos. Chegou rápido de São Paulo, viu? Todos os canais que estão nos transmitindo, né? A Rádio Fraternidade, a Portal da Luz, a Rede Amigo Espírita, o Alimento da Alma, o Tupaciguara Espírita, o Coromadel Espírita, a página do GELD e do CEP também. Muito obrigado. E pedindo também, mais uma vez, nós reforçamos nosso pedido para que dê um joinha nos nossos canais do YouTube, que estão conosco, e curtam as nossas páginas, porque os logaritmos dessas redes sociais, eles sempre vão orientar as pessoas que buscam os temas nessas redes sociais, eles vão sugerir os nossos canais pela quantidade de manifestações de vocês nas redes sociais. Então, o YouTube é essencial você dar o joinha, e no Facebook também você nos orienta, você dá também, curta a página, que sempre vai dar essas sugestões também. Tá? Foram vários temas que nós abordamos desde a parte da manhã, sempre no tema, de acordo, girando em torno do tema central da simplicidade do bem, não é? E cada tema melhor abordado por todos os companheiros, para a gente ver que efetivamente a felicidade que foi a escolha do tema central da simplicidade, porque todos os nossos depoimentos nos foi colocado o quão é simples fazer o bem. E hoje nós temos mais um companheiro que também está nesse trabalho também, o Júlio Carvalho, trabalhador do Instituto Espírita do Amor, né, Júlio? E quem quiser ajudar, basta acessar depois a página no Facebook do Instituto Espírita do Amor. Lá é colocado algumas orientações, né, para se fazer. E tem a sua página no Facebook, né, Júlio? O médium Júlio Carvalho, e também tem algumas orientações, tem vídeos da sua obra assistencial. E a gente acompanha o Júlio aí nas postagens, que está sempre colocando o trabalho fantástico que ele faz com os andarilhos, né? Acolhendo novos irmãos, novos filhos. Seja bem-vindo, Júlio. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade de estar no meio de tanta gente boa, né? Eu que estou iluminado. Você notou que eu estou muito iluminado hoje, né? Muitas luzes, né? Porque cada um dá um pouquinho de luz, eu vou sendo iluminado cada vez mais. A conta da CEMIG depois vem bem cara, né? Ô, Júlio, o seu tema é a simplicidade que acolhe e consola. Você tem o tempo até às 20 horas, tá? Tá ok. Muito obrigado. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Olá, meus amigos, né? É um prazer estarmos aqui novamente com vocês no Festu. Acho que desde o primeiro Festu e me sinto honrado de poder novamente estar participando de um trabalho tão belo que tem sido o Festu, que tem juntado as pessoas, e na verdade a palavra que é similar à festa, né? Nada mais é que realmente uma festa aos nossos corações. A simplicidade que acolhe e consola
ela é um tema assim que nos traz agora uma reflexão muito profunda, porque o mundo evolui o tempo todo, a todos os momentos a gente chega com novas informações, nós estamos tendo inúmeras informações novas, invenções novas, um modo de viver diferente que tem, na verdade, acolhido nossos corações para uma nova dimensão de possibilidades, mas nós temos esquecido completamente da simplicidade, da grandiosidade que é ser simples e desse acolhimento que acolhe e consola. Será então que possivelmente nós estamos vivendo uma onda tão grande de ansiedade, de depressão, de sintomas diversificados que estamos tendo aí como diagnósticos? Será que a gente não está vivendo tudo isso justamente pelo fato de que nós não estamos levando a sério a simplicidade, o poder que a simplicidade tem de acolher e consolar? Porque, na verdade, nós sentimos, ultimamente, se for para analisar de um ponto de vista técnico até mesmo, de qualquer profissional da área de saúde mental, observar o comportamento nosso, as nossas falas, as nossas reações diante do mal, entre aspas, diante daquilo que achamos ser mal, diante daquilo que achamos ser injusto, nós não temos sentido acolhimento no mundo. Observa-se, por exemplo, que a grande procura nas casas espíritas, antes da pandemia, e continua de forma virtual, é por justamente não sentir-se acolhido no mundo em que estamos vivendo. Parece que estamos vivenciando o inverso do acolhimento no mundo, mesmo que quase todas as doutrinas voltadas para o trabalho do bem fala de acolhimento, fala de aconchego, fala de trazer essa aproximação que devemos ter uns com os outros, uns para com os outros sempre. Nós não estamos sentindo acolhidos, nem estamos acolhendo, justamente porque estamos tendo uma visão do mundo talvez não muito legal, não muito real da situação, porque nós estamos querendo que o mundo nos acolha, mas sem querer acolher. Mas a gente, primordialmente, estamos perdendo a simplicidade de sermos, de podermos, de tentarmos mudar o mundo de forma que o amor nos tocasse, o amor movimentasse a nossa vida. Portanto, a gente não está nessa linha de acolhimento, a gente não tem sentido consolação, a gente não tem sentido nada de bom, na verdade, justamente porque a gente perdeu a simplicidade de viver. Nós criamos necessidades com essa evolução do mundo, a gente criou necessidade que, na verdade, existe só dentro da nossa cabeça. Uma necessidade constante de aparecermos à linha de frente de tudo. Uma necessidade constante de estarmos melhores uns que os outros, ao invés de uns para os outros. E a simplicidade tem sido sepultada nesse caminhar nosso, justamente porque a gente não tem levado ela a sério. Parece que a simplicidade, essa palavra, para nós, materialistas, que temos vivido um mundo de disputas de opinião, quem tem a opinião mais brilhante, quem tem a opinião melhor, quem é mais sábio, quem é melhor, nós temos sepultado essa possibilidade de simplicidade florescer na nossa vida. E quando eu digo florescer, é florescer mesmo, porque a gente tem visto nas biografias dos grandes homens, grandes mulheres que o mundo pôde receber, que eles só se tornaram grandiosos porque foram simples. André Luiz diz nas obras de Chico Xavier que a humildade é a base de todas as virtudes. E é da humildade que brota-se a simplicidade para viver, sabendo que
a gente olhando com o olhar para a simplicidade, tudo se torna muito mais grandioso. Uma pequena flor ganha uma beleza dimensional. Um pequeno gesto, uma pequena atitude se torna grandioso. Porque tudo que nós queremos depois de um tempo não é mais acumular. Só que esse é o problema nosso. A gente espera um tempo para abraçar essa possibilidade de sermos felizes. E a simplicidade pode trazer isso. Quando Jesus diz a felicidade não é desse mundo, a gente também poderia imaginar que seria do mundo interno. Porque muitas vezes a gente fala assim, não, eu não vou ser feliz aqui na Terra, eu não consigo ser feliz aqui, porque Jesus mesmo afirmou que a felicidade não é desse mundo, não sou eu que estou dizendo, foi Jesus que disse que não é desse mundo. Não interpretamos que é do mundo interno, que o reino de Deus está dentro de nós, que nós estamos com o poder de mudar qualquer tipo de reação que temos, que tivemos, num clicar de atitudes, não de simplesmente promessas, e não simplesmente uma oração bem feita, não simplesmente de palavras que são repetitivas ao longo do dia, mas de atitudes. Um clicar de atitudes, tudo transforma. Se a gente for observar uma analogia interessante, quando possuímos sementes em nossas mãos, agora há pouco eu estava aqui separando, cheguei do trabalho agora há pouco, e separando algumas sementes e mudas para plantar, e enquanto são sementes, elas são promessas, são maravilhosas, que bom pegar uma semente ali de tomate, e falar assim, nossa, vou plantar o tomate orgânico, ele vai ser um fruto dócil, ele vai ser um fruto bonito, ele vai ser um fruto saudável, acima de tudo. Só que ele é semente, tão simplesmente, e ele só vai se transformar nessa realidade que eu planejo se eu semear. E se eu cuidar dessa planta durante um prazo em que ele precisa para crescer e para frutificar. Não. Nós vivemos no tempo do imediato. E é por isso que o consolo, o não sentir-se consolado com nada, nem mesmo com as promessas de Jesus tão consoladoras, o problema de não sentirmos acolhidos em nada, com ninguém, é justamente isso. A gente tem a semente, mas a gente não quer dar-se ao trabalho de semear, de cultivar, de agir, trabalhar e esperar para a colheita boa. O que leva tempo. Mas o que é construído? Nada, nada, nada. Nem os malefícios que temos foram um clicar. Foram construídos, plantados, semeados, pensados, mantidos. Mas quando chega-se ao bem, que remete à simplicidade, a gente foge, porque a gente justifica tudo. Somos a geração das justificativas, onde se tem para todos os males nossos uma justificativa. Eu tenho a carne fraca. Ah, mas eu ainda sou imperfeito. Ah, mas eu sou humano. Ah, mas eu não sabia. Ah, mas foi culpa do outro. Nós não aceitamos os nossos erros e nós simplesmente ficamos aí esperando que o tempo transforme as sementes que estão nas minhas mãos, que o tempo faça o trabalho que eu tenho que fazer. O mundo pede muito mais consolo, pede muito mais participação de acolhimento do que de repulsa. Mas parece que os valores estão invertidos, dá essa impressão. Ao observarmos qualquer divulgação de matéria que denigra ou que exponha o erro dos outros, nós somos juízes condenadores. Nem analisamos, logo condenamos. E nós temos tido, muitas das vezes,
a pretensão, que segundo Alfredo Júlio Fernandes, através de uma mensagem diz, de colocarmos naquilo que ele fala que é a maior vaidade de todas, de colocarmos no lugar de Deus. Alfredo Júlio Fernandes, um grande trabalhador espiritual, que inclusive é ativo em Tupaciguara e toda aquela região, Uberlândia, Tupaciguara, Goiás, é um coração imenso que cabe todo mundo ali, disse isso sabiamente. A maior vaidade é julgar, porque julgar é se colocar na condição de Deus. E colocando-se na condição de Deus, de juízes supremos, desconhecendo bondades, porquê de malefícios, a construção de todo um abismo que acontece na vida de alguém, a gente coloca-se na posição de Deus. E colocar-se na posição tão alta é cair do mais alto ainda. E quando caímos, a gente vê então que não existe consolo, não existe acolhimento. E quando estamos desconsolados, que a gente quer algo que as pessoas façam com a gente não sente acolhido, a gente não sente consolação. Procuramos a casa espírita, tomamos passe, equilibramos por algumas horas, mas nos dias seguintes, tudo volta ao normal, como era antes. Um terror para a nossa mentalidade. Recebemos cartas para ser consolados, mas passam os dias, o desconsolo parece ser maior. Viciamos na busca pela fenomenologia no espiritismo e em outras doutrinas. Queremos o tempo todo o aval do superior, sendo que o aval já foi dado há 2000 anos. Pratica tais condutas e tereis tais resultados. Ah, como faço para ter mais paz em casa? Jesus já disse. Não vai ser eu e nenhum outro palestrante que vai falar. Podemos expressar os pensamentos em torno daquilo que Jesus já disse. Como eu faço para ter mais paz? Eu estou sem paz, eu não me sinto acolhido nem consolado com coisa alguma. Perdoa. Mas eu já perdoei. Será? Mas além do perdão, já pedimos perdão? Ou será que a gente só acha que precisamos perdoar? Ah, eu que tenho que perdoar. Eu não vou pedir perdão. Não preciso. Como eu faço para ser mais feliz? Desapegue. Para que ficar a noite toda sem dormir, o mês todo sem dormir? Porque sonhamos com um carro que vai tirar nosso sossego nas suas prestações financiadas a longo prazo. Para que criamos necessidade de termos essa ou aquela marca de roupa no nosso guarda-roupa? Ou ter 30, 40, 50 sapatos? Por que eu quero disputar com os outros? Ou seja, eu pulo as etapas. Eu não quero ter base na simplicidade. E sem simplicidade é impossível ser feliz. Jesus era o mais simples de todos. Jesus não se preocupava a não ser em consolar e acolher. Simples de coração, sabendo da grandiosidade da sua própria tarefa e que não tinha tempo a perder, ele não ficava em templos, falando sobre o seu evangelho com doutores da lei e com aqueles que conheciam as leis mosaicas, ou aqueles que conheciam essa ou aquela filosofia. Jesus ia por serviço, trabalho. Imagina se estivéssemos numa tarefa idêntica de consolar, de trabalhar, a gente gasta um tempo simplesmente para escolher a própria roupa. A gente escolhe um tempo simplesmente para começar a trabalhar, mas eu não gosto daquele grupo. Ah, mas eu vou lidar com isso, com aquilo outro. Jesus não perdia tempo. Ele deu esse exemplo para a gente. A gente está longe da sua evolução, mas precisamos começar a fazer esses comparativos, porque ele é o mestre a ser seguido. Então, por isso que a gente tem que começarmos
a imaginarmos como seria Jesus diante da situação que eu enfrento agora, seja qual for. Como Jesus reagiria. Isso não é querer ser santo, é assumir a nossa pequenez, necessidade de seguir o Mestre, o único, que é o caminho, verdade e vida. Jesus não pensava se teria algo para ele comer, e simplesmente ele trabalhava para esperar os resultados. Ele simplesmente não pensou assim, nossa, mas estou sem um cavalo, um burro para andar no deserto. Como que eu vou atravessar esse deserto? Olha só esse deserto seco, árido, que sol quente. E se eu entrar naquele barco, nossa, aquele barco tão pobre, tão sem segurança, assim somos nós. Jesus não foi assim. Eu digo se ele fosse. Mas assim somos nós. Nós questionamos tudo que é do bem e do mal, não. Daquilo que nos leva às perdições, à desestruturação, a afastar-se do caminho do bem, a gente não questiona. Nós não questionamos. Nós simplesmente o alegamos. Eu não levo desaforo para casa. Mas se alguém dá um conselho, fala assim, olha, mas a gente tem que ser humilde, a gente precisa perdoar. O quê? É porque você não passou pelo que eu passei. E viramos os disputadores de desgraça. Eu sou infeliz por isso, aquilo. Ah, eu sou por isso, aquilo outro. Nossa, mas você não conhece como foi a minha infância. São outros tempos, são vidas diferentes, experiências diferentes. Um amigo meu esses dias disse assim, nossa, mas você tem medo de besouro, Júlio. O que é isso? E eu disse assim, eu não tenho medo, eu tenho receio do besouro. Mas você pega cobra e solta elas na mata? Sim. Que estranho. Eu não chegaria perto de uma cobra e seguro 20 besouros numa mão. Cada um de nós em condições diferentes. Tenho pavor de andar de avião. Se preciso evitar, se eu tiver que ir para o exterior das próximas vezes que eu for, que às vezes que eu fui, nada me acalmava. Eu prefiro ir de barquinho, atravessar o Atlântico. E quanto tem pessoas que aspiram por entrar dentro de uma nave para ir para Marte no futuro. A questão está dentro da gente. Cada um de nós carregamos cruzes diferentes pelos débitos do passado que acumulamos, pelos erros que cometemos e por necessidades diferentes. A simplicidade, entretanto, ela tem que fazer parte de qualquer criatura para começar a ser desenvolvida a sua evolução. Porque o simples, ele não questiona a necessidade. A necessidade é necessidade. E sempre, quando a simplicidade vem do bem, por causas superiores, como sempre, a criatura não questiona e simplesmente entende que a necessidade é a necessidade. Portanto, Chico Xavier ia atender com angina porque ele sabia que o outro precisava mais dele do que ele descansar com angina. Coisa de espírito superior, que já adquiriu base, já aprendeu a olhar para o outro e ver que só é acolhido quando se acolhe, só se consola quando consola alguém, como recomenda Francisco de Assis. E nós esperando que algum milagre nos aconteça. Sementes guardadas dentro de nós. A gente então precisa começar a fazer aí um saldão de problemas. E começar a questionar. Por que eu não durmo à noite? Por que eu estou ansioso? Por que eu estou deprimido? Quais são as causas? Ah, as causas são: eu ando muito materialista e assumi esse erro. Eu penso o tempo todo só em ganhar, só em crescer na minha carreira. Eu não penso mais em ninguém, em nada. Não dedico um tempo sequer para ler um livro bom. Não dedico sequer um tempo para
aconselhar alguém para ir até um trabalho nesse tempo de pandemia, que seja para fazer uma oração. O tempo todo, minha cabeça está voltada para o que eu vou ganhar, o que eu estou perdendo. Ah, mas eu precisava, para melhorar minha vida, ter uma pessoa do meu lado. Até hoje eu não encontrei ninguém. Um casamento era o meu sonho, uma união estável era o meu sonho. Até hoje eu não consegui encontrar ninguém. Parece que todas as pessoas que aproximam de mim são problemas. Mas talvez o problema é eu ser ansioso demais e não saber entender que para se relacionar é preciso ter cautela, é preciso se conhecer, é preciso de afinidades e não simplesmente urgências de necessidades físicas e mentais que criamos. Ou seja, a gente quer transformar a semente em uma flor, um piscar de olhos, e isso não é possível. Nós queremos ser abastecidos no momento que sentimos falta daquilo, seja o que for. Mas a grande dificuldade nossa, em tempos em que para levantar do sofá é difícil, porque a gente quer ficar grudado numa série de TV, a gente precisa retomar os caminhos da simplicidade. Um caminho, inclusive, que é muito discutido pelo Espiritismo, e que precisamos sempre lembrar do grande mestre Chico, que era um dos grandes simples que a humanidade recebeu nos últimos anos, nas últimas décadas. Precisamos, meus irmãos. É impossível caminhar rumo à luz sem essa base da simplicidade. É impossível sermos felizes sem essa sementinha pequenininha que vai dando sentido para as coisas reais. Porque o que mais importa nesse mundo é um abraço, é o amor que recebemos das pessoas. É o pensamento, é a caridade feita de forma espontânea. E tudo isso é tão simples. Mas a gente complica tanto com as dificuldades, porque, como eu disse, justificamos sempre. Contestamos sempre o bem. Ah, mas aquela pessoa é boazinha demais. Ah, mas por que isso? É o mal, não. Nossa, olha que interessante. Em tempos de pandemia, estamos mais ligados às redes sociais. E a cada mensagem que chega no WhatsApp ou em outra rede social, a gente está sempre criticando a opção de alguém, o erro de alguém, a condição de alguém, e fazendo piada com aquilo para o outro é dor. Estamos desconsolando. Estamos fugindo do sentimento da simplicidade, que sabe olhar com profundidade, que sabe olhar observando os detalhes. A simplicidade não coloca defeito quando ela está baseada no Cristo. A simplicidade não diminui ninguém, muito pelo contrário, ela eleva muito mais quando baseada assim no Cristo. A simplicidade sempre acolhe e consola, onde quer que estejamos, quando ela é trabalhada dentro de nós. As pessoas mais incríveis do mundo que vamos conhecer serão aquelas que forem as mais simples. Os nossos avós e avós, que faziam de tudo dentro da sua simplicidade para que nós pudéssemos estarmos felizes. As brincadeiras de criança, os cantos de niná. A simplicidade tem lembrança dócil, tão favorável a nós, tão gostosa de ser. A simplicidade faz com que frutifique e floresça, sem necessidade da vaidade estar presente. Tal qual a flor que está num campo, sem ser observada por uma criatura racional sequer, porque está ali para servir e cumprir com a sua própria tarefa. Porque a simplicidade de verdade não questiona. Porque a simplicidade de verdade é baseada naquele mestre que possivelmente estava com a sandália
sobre o deserto, sobre o terreno árido, entre as periferias, entre leprosos, homens de má vida, mulheres mal vistas pela sociedade. Aquele que mudava o caminho pelo amor, que mostrava que só o amor pode modificar a criatura, que despertava e que curava quando simplesmente o tocava, que olhava quando se falava, quando se conversava, que tinha na sua profundidade uma doçura, que pensava, até mesmo Jesus pensava antes de falar, como na cena de Maria Madalena. O mestre que nunca rejeitou a ninguém, nem condenou. Dizia para seguir um novo caminho, apresentava assim, portanto, as possibilidades de um reino que lhe prometia. Um reino simples, mas que estava dentro da gente. E por estar dentro da gente, se torna difícil porque nós criamos rochas externas da vaidade, da prepotência, do materialismo. O mundo tem jeito sim, é só darmos uma pitada a mais de simplicidade. É só sermos mais afáveis. É só trazer e traduzir o amor para dentro da gente. Mesmo que isso comece em pequenas frações, com os pensamentos, pois o pensamento é tudo, já dizia Kardec. Mesmo que seja ainda difícil, ter nisso a persistência. Nós precisamos urgentemente dessa simplicidade que acolhe e consola. Ainda lembrava, né, no trabalho de cartas, eu lembrava de um pai e de uma mãe que há mais ou menos 10 anos atrás me procurou para, né, havia partido o filho deles num acidente de motocicleta. Eu sempre gosto de contar essa história, porque segundo ele, o pai, a qual eu vou dar aqui o codinome de José, José, segundo ele vivia de uma forma descontrolada. A família sempre foi muito feliz, segundo ele, mas essa felicidade foi revista depois da perda do filho, e a gente vai chegar nesse ponto da história para raciocinarmos sobre isso. Mas, segundo ele, viviam em harmonia. Os dois filhos, ele e a esposa, tocando a fazenda da família, onde a fazenda produzia ali para eles uma renda que tinha um futuro promissor de ser multiplicada. Ele já vinha desde a adolescência naquele ritmo, então ele começou a trabalhar ainda mais. E segundo ele, no Dia dos Pais, por exemplo, ele passava o dia todo sem ver as crianças pequenas, que cresciam, os dois filhos. Às vezes pegava a criança e levava para o trabalho. Os filhos foram vendo aquela dedicação constante do pai ao mundo material, vendo o pai falar dos sonhos materiais, que nós podemos comprar fazendas e mais fazendas. E quem sabe virar o rei do gado, como a novela lá da Rede Globo, onde o personagem de Antônio Fagundes se torna o rei do gado. Nossa, ver as reportagens do Globo Rural nos domingos e ver aquele tanto de possibilidade. Vamos trabalhar, meus filhos. E os filhos trabalhando, o pai trabalhando, a esposa, mãe, trabalhando constantemente. Ali parece que havia tão simplesmente uma meta. A meta era vencer no mundo. Um dos grandes problemas nossos, que faz a gente esquecer da simplicidade, que faz a gente esquecer que nós somos necessitados de consolo e de acolhimento. E isso vai ser cobrado mais na frente. Vencer no mundo, termos destaque por algum motivo que nos faça superiores do ponto de vista material. E ali estava a família, em constante ação. Acordava 4 horas da manhã, e por isso o horário de dormir era muito cedo.
Chegava à noite, segundo ele, o José, era impossível ter um diálogo com os filhos na beira do fogão de lenha, que era tão bom. Era bom, ele sabia que era bom, porque ele teve isso com os avós, nos momentos mais simples da vida dele, onde ele não possuía condições de lutar como possui agora. Mas ele mesmo sabendo que era bom, ele pulava essas etapas, segundo ele, porque não tinha força física e nem psicológica. Chegava à noite, a necessidade era simplesmente de tomar um banho e de comer um prato que em Minas a gente come sempre, um arroz, feijão, uma almôndega que já foi pronta, ou uma carne de lata que é guardada na manteiga durante um bom prazo. A opção para nós que não tínhamos geladeira. Até 2005, por exemplo, a gente não tinha geladeira aqui na nossa família, não tinha energia elétrica e nas vizinhanças também. Então, chegava à noite, era só esquentar a carne de lata para misturar com arroz, o feijão e uma banana madura que se tem nesse quadro simples, da vida simples da roça. Comer, planejar o dia seguinte, dormir. Acordar de madrugada, levantar. A vida ficou robótica. E aí a gente está cheio de livros por aí, que estão entre os mais vendidos, ensinando a gente a pensar grande. Enriqueça, tenha uma mente de ouro, empregue seu tempo à conquista dos seus sonhos, viva o seu sonho americano. E aí, o futuro do rei do gado não foi tão feliz. De tanto trabalho e de tanta situação ali colocada por eles mesmos na vida, as crianças foram crescendo idênticas aos pais, se empregando cada vez mais nas tarefas, chegava a fazer até mesmo em alguns trechos da vida rural 16, 18 horas de trabalho diário constante. E a gente cresce na roça, a gente aprende a trabalhar desde pequenininho. Mas eles exageravam. E aí, enfim, chegava da escola, ia para o serviço, a escola era só um momento, por causa da obrigação da lei, da criança estudar, e sempre, durante a fase da nossa vida, sempre foi assim, aqui o pensamento, e depois se entregar as atividades. Vamos crescer, vamos comprar mais fazenda, vamos comprar mais gado, as vacas estão parindo, vamos crescer, vamos crescer, vamos crescer, até que um dia, segundo ele, os filhos já estavam grandes, ele não tinha vivido a infância dos dois filhos, nem do mais velho, nem do mais jovem. E um determinado dia, diante daquele tanto de trabalho para ser feito, o pai, no desespero do trabalho, tem um problema mecânico, então ele solicita ao filho que vá até um vizinho para conseguir uma peça para resolver esse problema mecânico. O filho foi e no caminho, apressado, porque a vida o ensinou a ser apressado, ele teve essa educação de ser apressado em alta velocidade, chocou-se com um carro que estava parado, estragado na beira da pista, da estrada vicinal. O desencarne foi instantâneo. O mais jovem dos seus filhos, dos seus dois filhos, o mais jovem, veio ao desencarne instantaneamente. A dor, então, fez-se presente. Segundo ele que deu essa experiência para mim e permitiu compartilhar, desde que eu não citasse os nomes, para não agredir, às vezes, algum familiar, algum parente, algum amigo. Desde então, ele entendeu que a vida precisa de simplicidade. A gente precisa desacelerar, não que a gente não possa sonhar, não que a gente não possa conquistar meios, não que a gente não possa ter bens. Mas ela não pode ser só isso. Porque a vida, ela existe para repaginar o amor, para valorizar esses sentimentos esquecidos ao longo dos séculos. Nós não estamos aqui para sermos os melhores. Nós estamos aqui para ser melhores no mundo.
E agora ele entende que não é preciso vencer no mundo, mas vencer o mundo. Tudo perdeu sentido, segundo ele, e, portanto, tudo ficou muito pequeno. E aí ele entendeu o poder da simplicidade. Quanta falta faz um abraço do filho amado, que já tem 10 anos que ele não pode dar fisicamente. Ah, se eu pudesse. E aí isso faz parte da nossa vida. E que bom que faz, porque se faz. É porque a gente já começou a aprender. Dói, mas a gente não pode sofrer. Mas se a gente puder evitar enquanto estamos a tempo, vamos desacelerar e sermos simples. Quanta falta faz dizer, se eu pudesse voltar ao tempo, eu cancelaria todos os trabalhos que eu achava serem essenciais de começar às 4:30 da manhã. E ficaria até às 3 com ele, e com o meu outro filho, e com a esposa, e convidaria os amigos para minha casa, para a gente sentar à beira do fogão e falar de amor e de coisas simples. E a gente comeria banana com feijão e arroz da roça, e a carninha de lata, ou a almôndega guardada na manteiga. E a gente passearia pelos campos, que talvez não tivéssemos possibilidade de irmos para uma praia, mas estaríamos ali, em família, quem sabe uma tarde, um piquenique debaixo de uma árvore frondosa. Ah, Júlio, diz ele sempre quando eu o vejo e quando eu vou na casa dele. Se o tempo voltasse, se o tempo voltasse, por muitas vezes eu pude abraçá-lo e não abracei. Eu pude olhar nos olhos e não olhei. Eu pude conversar e não conversei. Isso é tão simples no dia de hoje. Cumprimentar alguém vai fazer uma falta no futuro. Falar bênção dos pais, dos tios, dos avós, é algo de 2 segundos. Dar atenção é algo de alguns segundos. Consolar e acolher é coisa rápida. E vai fazer uma falta se a gente não aproveitar esses momentos para fazer isso. A simplicidade nossa tem sido perdida pela discussão política, porque achamos justo lutar e falar e agredir em nome da paz. A simplicidade nossa tem sido perdida porque nós achamos que precisamos pilotar o carro mais bonito da rua. A gente não está vendo o pôr do sol. A gente não tem visto as estrelas. A gente nem conhece mais os planetas, nem sabe se Plutão é ou não é planeta mais. A gente não para ver uma flor e refletir na presença de Deus. A gente não para ver as crianças a brincarem. Nós estamos acelerados. O pensamento cada dia mais acelerado, porque criamos essa aquela necessidade. Necessidade de julgar, de avaliar, de sermos importantes. Necessidade de falar, de ganhar, de vencer o mundo, no mundo, e não de vencer o mundo. Mas ainda assim há tempo. E ainda que passássemos todos os dias até agora nisso, ainda há tempo, porque a simplicidade é uma semente que vem com todos nós. Porque Jesus nunca nega um consolo. Jesus nunca negou um acolhimento. Seja a alma mais depravada que o mundo já vivenciou, Jesus olhou para ela com um sentimento de acolhimento e de pretensão a consolar. Ainda que essa alma não entendesse, ainda que essa alma precisasse de séculos e milênios, Jesus nunca desistiu de nenhuma criatura, de nenhuma ovelha que se perdeu. Mas nós achamos no direito de julgarmos qualquer um que tem um erro diferente do nosso. É por isso que o mestre é mestre, porque ele soube ser o simples, o mais perfeito, porque foi o mais simples, o mais iluminado, porque foi o que teve mais simplicidade. É por isso que Chico Xavier foi luz, foi um cisco de Deus, como ele mesmo dizia, um cisco. Quem somos nós então? Porque ele soube ser simples. Ele soube não guardar mágoas e por isso não se sentia ofendido. Ele soube até mesmo, como diz Ramiro Gama, no livro Lindos Casos de Chico Xavier,
Comeram uma barata na sua simplicidade, porque estava dando atenção para uma senhora que conversava com ele, que era tão carente, e que ele visitava. E ele dizia, eu nem vi quando comia barata. Mas isso é simplicidade, Gil. Sim, não é pelo ter comida barata. Eu não quero ter essa experiência. É porque a simplicidade dele fazia ele ouvir uma senhora, escondida do mundo, isolada, sem nenhuma visita sequer. Tornava ele igual. Tornava ele uma criatura que precisava estar ali junto com aquela criatura, porque tornava ele simples e, portanto, a pessoa, o próximo, a importância dele. É por isso que a simplicidade fez com que Irmã Dulce acolhesse criaturas da rua doente, sem pensar se poderia ser contaminada, ela que também era doente, e sofreu tanto para desencarnar fisicamente no hospital. Ela foi luz e conseguiu fazer o que fez, porque teve a simplicidade como base central da sua vida. Ela soube ser simples e, por isso, ela conseguiu ser grande para ajudar aqueles outros simples para o mundo. Aqueles que o mundo descarta, porque não tem utilidade dentro dos padrões criados. É por isso que Madre Teresa de Calcutá foi grandiosa e ajudou milhares, inspirou milhares, porque ela soube ser simples. Todos os três que eu citei soubem ser simples porque aprenderam com Jesus. Eles não ficaram discutindo se Jesus nasceu nesse mês ou naquele outro, se Jesus fez isso ou fez aquilo. Eles entenderam o seu exemplo. Eles não ficaram questionando a atitude dos outros. Eles tinham que fazer. Cada 5 minutos de discussão e de reclamação é o tempo suficiente para preparar um cobertor para dar. É o suficiente para falar com um amigo que está mal, para cumprimentar alguém, para fazer algo de bom. Eles sabiam do tempo ser tão precioso porque eram simples também. E é por isso que sempre a simplicidade é que vai nos acolher e consolar, porque viemos simples a esse mundo, viemos simples à vida própria do Espírito, e fomos adquirindo ao longo do tempo aquilo que não tinha base na simplicidade, e fomos nos perdendo. E é por isso que é preciso voltar à lembrança afetiva da simplicidade, que acolhe, que consola, que nos torna sempre maiores por dentro. Uma sensação de dever bem cumprido, uma sensação de um bem que não passa e que por isso dá mais luz às nossas existências ainda tão obscuras. Tenhamos, meus irmãos, a simplicidade sempre. Se não tivermos firmes no caminho, caímos uma vez ou outra, lembremos da citação de Kardec e dos Espíritos, que o verdadeiro espírita é reconhecido pelo esforço que se faz para domar as suas más tendências. É do esforço que se faz. Não se reconhece um espírita pelo esforço que fez, é pelo que faz. Reconhece-se um cristão por muito se amar. Portanto, busquemos a simplicidade como base de tudo. E tudo vai clarificar para nós. Saberemos suportar melhor os embates da vida, as dívidas que fizemos, trabalharmos para o resgate delas e sermos mais felizes a partir de então. Porque, como dizia Chico, para encerrarmos aqui, ninguém pode voltar ao passado e começar de novo, mas todos nós podemos começarmos agora e fazer um novo fim. É uma alegria muito grande estar com vocês. Eles me colocaram no meio desse tanto de gente que sabe falar de verdade, que sabe expressar, né, com exatidão as palavras. Eu fico muito lisonjeado, mas eu acho que eu não merecia tanta consideração da equipe do Textor.
Agradeço muito o Wellington, que é uma amiga assim, que tem nos dado apoio, que está comigo há muitos anos, né? Que acompanha o trabalho, o Quincas, que estava aí, o Daniel, o Arthur Valadares, o Borginho, que a gente sempre vai lá em Coromandel. Esse ano foi o primeiro ano que não fomos ao longo de 5 anos, eu creio. E eu fico muito feliz de estar aqui, estou aqui no Instituto, a gente está ainda, né, em restrição de público aqui dentro, a gente deve retomar o trabalho de acordo com o que a vigilância nos indicar, nos sinalizar, e acompanhe a parte do Instituto Espírito do Amor, que vocês vão acompanhar. Se volta, quando volta, se não volta, como vai ser, como poder ajudar. Hoje o Instituto diminuiu suas campanhas por causa da pandemia, porque as escolas estão paradas, as creches. O Instituto ajuda hoje 12 regiões, mas continua com 12 regiões, dando assistência a centenas de famílias por mês. Aqui dentro da instituição, a gente acolhe ex-moradores de rua e bicho. Tem todo bicho, se pensar aqui no Instituto, tem. A pandemia aumentou ainda mais em bicho. O pessoal fala assim, mas aí tem essas cobras. Gente, onde eu vejo bicho, eu estou protegendo os bichos. O único bicho que eu concordo em ser agredido é o pernilongo. O resto, a gente está colhendo todos os bichos. Tem uma aranha aqui, por exemplo, eu não deixo matar ela de jeito nenhum. Ela está só engordando aqui, que nem eu na pandemia. E o Instituto ele tem uma atividade assim, multifocal. Ele ajuda. E quando eu falo Instituto, estou falando no Júlio Carvalho, não. Estou falando no Instituto, a equipe do Instituto, que é grandiosa. Ajuda diversos tipos de situações. Desde crianças a idosos, animais abandonados, temos 44 cães aqui, cabra, cavalo e por aí adiante, gato, e eu fico muito feliz com a presença de vocês aqui comigo, agradeço à equipe do Festu, citei alguns nomes, mas não citei todos, fico muito feliz por essa oportunidade, estar no meio de tanta gente boa aí, que até com vergonha de estar minha carinha ali no meio dos outros, eu fico muito feliz, agradecido profundamente por essa oportunidade. Nós agradecemos muito, Júlio. Você citou aí a página no Facebook, mostra o dia a dia, né, das realizações do Instituto. Sim. Mas tem também o site, né, institutoespiritodoamor.com, em que as pessoas poderão saber como ajudar, né? Existem livros, revistas e outros produtos lá com a marca Instituto Espírito do Amor. Inclusive os docinhos que não engordam, né, são fluidificados. Não engorda, né, Arthur? Vale lembrar que a nossa opção sempre foi não pegar a verba pública, né? A gente não pegou verba pública, a gente tem aqui, até hoje, 3 aplicações de verba que veio do fórum dos dívidas acumuladas e que foram para projetos como a fabricação dos pães, que a gente fabrica, fora da pandemia, 2.000 pães para distribuir para as crianças e para as famílias e para moradores de rua. Que foi adquirido um consultório, que a gente faz atendimento odontológico e médico aqui, gratuito às famílias. Lembrando que fora da pandemia, a gente recebe as pessoas para participar das reuniões. Não cobramos nem alimentação e nem o dormitório, ou seja, no Instituto, tudo aqui é mais fácil de ser abraçado por justamente isso. A gente não tem essa intenção financeira, de arrecadação financeira, a não ser para o custeio da própria instituição, através da venda dos livros que eu doei nos dias Corais e dos docinhos, ou de algum material que você compra do Instituto, como camiseta, a revista que foi paralisada agora, mas que ainda temos exemplares à venda. Então, vai lá no site que vocês vão entender melhor sobre como funciona o trabalho do Instituto. Vai na página, todos os dias tem o diário do Instituto, onde postamos sempre o que acontece no Instituto. E assim que passar tudo isso, que for permitido a vir, eu espero vocês aqui no Instituto. É isso aí, Júlio. Agradecemos mais uma vez. Obrigado. E numa próxima oportunidade, nós estaremos aí nos abraçando e te recebendo pessoalmente, né? Seja no Festu aqui, ou em Coromandel, e em outros eventos que você sempre atendeu com tanta carinha boa, né? E nesse intervalo, você aproveita aí, vai se recuperando a saúde, se fortificando, né? Engordando, as bochechas crescendo, né? Tá vendo? Você mostra tanta guloseima que você faz lá, como um maître, né? Puxa, que maravilha, viu? Depois da pandemia, vocês vão ter que me experimentar.
Pois é, ué. Aproveita e vai treinando aí com os residentes aí, né? Eles também vão ficar gordinhos, né? E depois nós Isso. iremos aí experimentar também, né? Júlio, um grande abraço, viu? Fique com Deus Obrigado. e bom trabalho aí no Instituto. Obrigado. Muita paz. Muita paz. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet.